Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que esteja todo mundo bem aí. Meu nome é Eveline, eu sou química, professora dos cursos de Química da Universidade Federal de Jataí e dos programas de pós-graduação em Educação em Química aqui na nossa cidade. Então, obrigada pelo convite de estar presente na Segunda-feira de Ciências, organizada por vocês. Foi um convite do professor Júlio, uma pessoa que eu gosto muito. Então, muito obrigada por esse convite. E eu estou aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco de química. E o título da palestra é Química e Vida. E a gente vai fazer um pouco de reflexão sobre a relação entre a química e a vida. E mais ao finalzinho, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Então, quando a gente começa a pensar sobre química e vida, eu acho que a primeira coisa que vem em nossa mente, e pensando nessa relação, é o que é vida? Do que a gente é feito? Essa pergunta parece muitas vezes filosófica, né? Mas eu não quero entrar por esse lado da filosofia. Eu quero discutir com vocês essa questão de uma maneira mais pragmática, mais objetiva. Então, para isso, eu vou me apropriar da frase de um prêmio Nobel de Química, Jean-Marie Lehn, que ele fala assim: a vida é a expressão mais elevada da química. E aí, por que ele fala isso? De que maneira que ele fala isso? Qual razão ele se expressa isso? E eu acho que se a gente olhar para o corpo humano, ou para o funcionamento da natureza, o funcionamento do corpo dos animais, a gente começa a ter uma noção de que engrenagem fabulosa é essa que funciona a partir de milhões de milhares de átomos, né? E aí, para a gente começar a discutir isso, eu quero que a gente faça uma volta ao tempo e começa a pensar que há praticamente 2 séculos não se discutia, não se sabia muita coisa a respeito do que é a química, e ela não era organizada ainda. Então, à medida que a química, o conhecimento sobre a química, o conhecimento sobre as espécies químicas evoluiu, foi possível também entender de que maneira que a vida existe, por que ela existe e como a gente pode prolongar ela na superfície da Terra. Então, eu vou voltar um tempo, 100, 200, 300, 400, 1000 anos. Vamos voltar no tempo, mais um pouco. Quando não existia vela, não existia lamparina, não existia energia. Gente, não existia energia de nenhuma espécie. E eu não sei se vocês pararam para pensar em quão profunda é essa afirmação. Quando não existia nada. Essa é a questão. Não existia nada. Não existia ar, não existiam moléculas, não existiam espécies, não existiam elementos químicos, não existia nenhum tipo de energia. E o universo, tal como a gente conhece ele hoje, e o modo como o planeta Terra está estruturado, como é organizado o sistema solar, todo esse tipo de conhecimento, todas essas questões não existiam. E não existia nem espaço e nem tempo, porque esses são conceitos que a gente nomina hoje, espaço e tempo. E então, de quando que a gente vai partir? De quando que eu começo a minha fala aqui? Uma das teorias mais amplamente aceitas acerca do surgimento do universo é o Big Bang. E esses eventos que existiram anteriormente ao Big Bang, eles não deixaram quaisquer evidências observáveis no espaço. Então, se não existem evidências, a gente não consegue acessar elas e descobrir com as premissas, com o funcionamento da ciência, tal como a gente conhece hoje. Então, a gente parte daí, do nada.
E a teoria, como eu disse, mais aceita acerca da origem do universo e a evolução do universo é o Big Bang. Existem outras teorias que a gente pode falar delas em outra hora. Mas nessa teoria se pressupõe que toda a matéria do universo estava concentrada numa espécie de bolinha, que os cientistas denominaram de núcleo. Esse núcleo era muito pequeno e tinha uma densidade muito grande. Por que a densidade dele era grande? Porque ele era uma bolinha muito pequenininha e continha toda a massa que existe atualmente no universo. Os físicos calculam que a densidade estimada aqui no Big Bang era da ordem de 10 elevado a 96 gramas por centímetro cúbico. Gente, pensa, um centímetro cúbico desse tamanhozinho tinha essa massa, 10 a 96 gramas. E as temperaturas eram tão altas, da ordem de 10 a 32 Kelvin. Gente, é milhão demais, é zero demais, 10,0000 Kelvin. Por alguma razão, ainda não se sabe o que, não existe alguma teoria amplamente aceita sobre isso, esse núcleo explodiu e distribuiu radiação e matéria através do espaço. É como se a gente estivesse falando de um balão vazio, muito pequeno, e que começa a ser inflado. Olha ele inflando aqui. E ele vai se expandindo à medida que ele vai inflando. Então, em um tempo muito curto, de 10 a menos 10 segundos, são tempos que a gente não consegue nem dimensionar, né? Presta atenção, passou 10 segundos aqui e a gente nem viu. A temperatura já tinha baixado alguns milhões de graus, então uns zeros diminuíram aí. E aí, prótons e nêutrons já começaram a serem formados. Então, 6 vezes 10 a menos 6 segundos após o Big Bang, já havia prótons e nêutrons no ambiente. E 4 forças gravitacionais aqui, ó, quando já estava a 10 elevado a 15 graus Kelvin, as 4 forças já existiam, as 4 forças físicas. Quais que são elas? Gravidade, eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e as forças nucleares fracas. Essas 4 forças aqui, elas já existiam. Baixou a temperatura mais um pouquinho, os elétrons, os prótons, já começaram a aparecer. Lembra lá da química geral? Elétrons estabilizados juntos com prótons e nêutrons começam a formar elementos químicos aqui. O grande número de prótons e elétrons que existiam começaram a se combinar para formar deutérios. Então, hélio, um pouco mais adiante, hidrogênio. E a gênese, esse processo histórico de surgimento dos elementos químicos, ele tem uma relação muito estreita com as teorias da evolução estelar, porque uma série de eventos começou a existir envolvendo todas essas forças físicas que eu falei anteriormente, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, levando ao abaixamento da temperatura no universo e uma contínua expansão do universo. O universo continua crescendo. Lembra quando eu falei aqui do balão? Essa ideia. O universo continua crescendo. E os cientistas têm mostrado que o universo continua crescendo até hoje, o universo continua se expandindo. Então, quando o hidrogênio surgiu aqui, começaram a ser formadas grandes nuvens de poeira cósmica, que começaram a dar origem às galáxias. Dentro das galáxias, a primeira geração de estrelas se formou, e em seu interior, sucessivas fusões entre átomos começaram também a ser formados. Então, quando acabava o combustível de uma estrela, ela explodia, liberando novos elementos para o espaço, formando átomos cada vez de maior massa.
Então, o acúmulo de poeira cósmica combinado com os elementos, os novos elementos químicos formados, deram origem aos sistemas planetários, tal como nós postulamos hoje, inclusive o nosso sistema solar. Então, existem outros planetas com outros sistemas, e aqui peguem esse QR Code aí, que são algumas matérias acerca do que a gente está discutindo, para saber mais. Entra depois e dá uma olhada aí. Então, o surgimento dos sistemas planetários, ele aconteceu dessa maneira. E aí, para vocês saberem mais acerca disso, quem tiver curiosidade, existem teorias acerca de outros sistemas planetários, existem alguns que já foram encontrados por cientistas, e essa é uma informação extra aí para vocês. Então, quando a gente vai falar desses sistemas planetários, vamos focar aqui um pouco na Terra, que é o que nos interessa. Então, a gente estava falando de altas temperaturas, elevadas temperaturas, que faziam com que a crosta terrestre ela fosse liquefeita. E os gases vulcânicos, especialmente CO2, eles eram massivamente lançados pela atmosfera que estava ainda em formação. À medida que o universo se expandiu e a temperatura foi diminuindo, ou seja, foi havendo o resfriamento, a crosta terrestre ela se tornou sólida e a temperatura permitiu a presença de água. Então, provavelmente, essa é uma dos fatores fundamentais para o surgimento da vida tal como nós a conhecemos na Terra. Então, as moléculas orgânicas que foram geradas em nebulosa deram origem ao sistema solar e eles foram acrescidas aqui na superfície da Terra. Essas moléculas orgânicas, elas sofreram reações químicas, principalmente por causa da energia que foi fornecida pela radiação ultravioleta que incidia sobre a superfície terrestre a partir do Sol ou da própria energia oriunda das radiações, uma vez que também não existia ainda camada de ozônio para proteger a crosta terrestre. Então, essas reações químicas, elas resultaram em moléculas orgânicas cada vez mais complexas, compostas especialmente, então, por carbono, hidrogênio, com o tempo, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E é como se essa fosse a base biológica e química para a formação, para a possibilidade de surgimento de vida na Terra. Existe ainda também uma teoria que um evento importante que foi fundamental para que houvesse a manutenção de vida no planeta Terra é o impacto de um corpo do tamanho de Marte na superfície durante o processo de formação da Terra, porque foi por causa desse impacto que foi possível o surgimento da nossa Lua, a Lua que está no céu, a Lua que a gente conhece. E por que a Lua é tão importante para isso? Porque é a partir da Lua que a existência da força gravitacional oriunda da Lua resulta na estabilidade da inclinação do eixo do planeta Terra. E sem que houvesse essa estabilidade na inclinação do eixo do planeta Terra, existiriam mudanças climáticas que provavelmente não resultariam na complexificação da vida na Terra. Além disso, quando a gente vai falar também da importância da Lua, a gente fala também do movimento das marés. O movimento das marés é influenciado pela força gravitacional oriunda da Lua, e por meio desse movimento das marés, houve uma migração de organismos de um ambiente para o outro. E isso é crucial para o processo evolutivo, tal como foi descrito posteriormente pelos biólogos. Mas existem ainda outras características que propiciaram essa complexificação da vida na Terra, que é principalmente a presença de um núcleo metálico no interior. O núcleo metálico presente no interior da Terra
é capaz de gerar um campo magnético. Esse campo magnético presente no interior da Terra, ele atua como uma espécie de escudo protetor contra as radiações cósmicas. É como se fosse um ímã repelindo radiações na superfície terrestre. O que mais que a gente pode falar? Sobre os vulcões também, a importância dos vulcões por emitirem grandes quantidades de CO2, dióxido de carbono, que ajuda na manutenção da condição climática do planeta, auxiliando no processo de reciclagem do carbono pelos organismos vivos. Então, esse conjunto aí que a gente falou, a existência do núcleo, o impacto de um corpo do tamanho de Marte na Terra com o surgimento da nossa Lua, as forças gravitacional envolvida entre a Lua e a Terra e a complexificação das moléculas orgânicas a partir, por exemplo, do próprio processo evolutivo, são questões essenciais para se falar sobre vida na Terra. Observe aqui que tudo que a gente discute tem um quezinho da química, tem uma necessidade de discutir questões químicas aí, né? Mas aí quando a gente falou aí da importância da química para o surgimento do planeta, do sistema solar, mas quando a gente vai partir para o organismo vivo, como e por que os elementos químicos importam no contexto da nossa existência? De que maneira esses elementos químicos impactam o nosso processo de vida? Vou pegar aqui a tabela periódica. Essa é a tabela periódica tal como a gente conhece atualmente, né, que vocês comumente veem na escola. A gente tem aqui os metais alcalinos terrosos, os elementos de transição, os metais de transição, os gases nobres, os calcogênios, os halogênios, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos. Essa é a tabela periódica tal como a gente conhece ela. E qual que é a importância dela na manutenção da vida? Para o surgimento do universo, a gente viu que foi a síntese de elementos, o surgimento de elementos com maior massa, que foi responsável pelo surgimento das estrelas e, posteriormente, os sistemas planetários, né? Agora, e a manutenção do nosso corpo, da nossa vida? A gente vai pegar aqui essa arinha pequenininha aqui, ó, que é o que eu vou chamar de espaço química da vida. Porque sem a existência desses elementos aqui, ó, principalmente esses 5 aqui, é impossível que o nosso corpo se mantenha. A gente sempre costuma, é comum a gente lembrar do oxigênio nessa questão, porque é a partir do oxigênio que todos os processos respiratórios dos animais terrestres acontecem, né? Quando a gente fala do carbono, está muito explícito também, a gente respira oxigênio e elimina CO2. Então essas questões aqui estão mais óbvias para a gente entender, né? Mas e o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, de onde que eles surgem? Esses 3 elementos aqui também, eles são a base para a existência de praticamente todos os processos biológicos internos que acontecem dentro do nosso corpo. A gente pensa enquanto ser humano, olha a estrutura nossa aqui, mas às vezes a gente esquece do funcionamento do corpo enquanto uma máquina e a importância de que todos os sistemas que existem em nós estejam integrados de uma maneira perfeita para que a gente funcione. Quando a gente pensa em um carro e um veículo automotivo, por exemplo, esse veículo automotivo, ele tem um motor, a gente abastece ele com combustível e a gente faz ele funcionar e dirige. Se tem algum defeitinho, a gente vai a um mecânico que arruma, põe uma peça para ele voltar a funcionar. E assim também é o nosso organismo. Quando a gente está falando da química presente no organismo, a gente está falando da disciplina de bioquímica, que vai tratar de todos os processos químicos envolvidos na vida.
E aí, então, vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos aqui, como que eles importam e por que eles importam. Vamos pegar, por exemplo, o fósforo, que talvez vocês não estão acostumados a pensar nele de uma maneira vital, mas é o fósforo que é responsável por todo o processo de troca de energia dentro dos sistemas biológicos. Mas por que o fósforo? Vamos lembrar lá do ATP, gente? O que a molécula de ATP é? Ela é um trifosfato de adenosina, o ATP. E esse P da molécula é justamente o fósforo. E sem que o fósforo esteja formado, sem que o fósforo esteja presente no nosso organismo, a molécula de ATP não é formada. Se a molécula de ATP não é formada, nada de todos os ciclos químicos que existem dentro do nosso interior acontecem. Esse aqui é um exemplo, um fluxograma que mostra todos os processos bioquímicos que acontecem dentro do nosso organismo, todos os processos que envolvem reações químicas. E se você começar a observar aqui, a maior parte desses processos tem ATP envolvido. Se tem ATP envolvido, significa que são processos que ou precisam de energia ou liberam energia. E a gente atua de uma maneira dinâmica, que a ideia é que toda a energia que nós formamos, nós precisamos para viver. Então, quando você olhar aqui, o ATP, ou o NADPH, ou o FADH ainda, eles são moléculas geradoras, são moléculas energéticas. Então, sem o fósforo, nada desses processos energéticos aqui, eles acontecem. Todos esses ciclos aqui são ciclos que uma hora vocês vão estudar na bioquímica. Eles são os ciclos que geram as moléculas que são base para todos os outros processos dentro do nosso organismo. Inclusive, por exemplo, o processo de transcrição e replicação do DNA aqui. Além, então, do fósforo também, a gente vai olhando aqui, existem outros elementos químicos que são fundamentais para a vida. Nós, enquanto um sistema complexo, a gente usa vários elementos da tabela periódica. Por exemplo, para o processo de formação da estrutura óssea, o nosso organismo precisa de carbono, cálcio e fósforo. Sem que exista carbono, cálcio e fósforo, começam a existir problemas dentro do nosso organismo. Para transportar o oxigênio no processo de respiração, a gente usa a hemoglobina. A hemoglobina que precisa do ferro em seu interior para que ela faça esse transporte do oxigênio. E aí talvez outra coisa que vocês ainda não tenham pensado é sobre os processos de transmissão de sinais elétricos que acontecem no interior do corpo humano, principalmente através do cérebro. É só através desse processo de transmissão de sinais elétricos que a gente anda, que a gente pensa. Todo esse fluxo energético ele é controlado por uma coisa que fala de canais iônicos. Esses canais iônicos é como se fossem porteiras que abrem e fecham para que uma molécula de interesse passe ou outra molécula que não é de interesse seja bloqueada e não atravesse essa porteira. Tem nome para isso, né? Os pulsos elétricos que são gerados no nosso cérebro, eles são conhecidos normalmente como potenciais de ação, e caso haja uma interrupção desses potenciais de ação, existe um dano no organismo. Por exemplo, se células do coração parem de gerar as correntes elétricas que são responsáveis pela contratura dos músculos, isso leva à cessão, ao processo de parar do bombeamento do sangue e, consequentemente, um ataque cardíaco. Vamos pegar outra questão química
muito importante. Se a insuficiência do hormônio insulina no pâncreas vai gerar o fechamento do canal do ATP, que é sensível ao íon potássio, vai existir uma circulação livre do íon cálcio e isso pode levar ao diabetes. Então, todos os elementos químicos presentes em nosso organismo, eles precisam estar em harmonia e dentro de concentrações equilibradas. A célula é um meio aquoso, dentro delas existem sais minerais, existem íons inorgânicos, não são sais minerais, né? E a maior parte deles é encontrado em todos os organismos vivos. Então, o magnésio, por exemplo, o íon magnésio ele é encontrado na molécula de clorofila e a gente não está falando aqui mais de ser humano, mas a gente está falando das plantas, por exemplo, que ele é extremamente importante para gênese do pigmento de fotossíntese dos vegetais. O zinco, o cobre e o cobalto, eles também atuam como coenzimas desse processo. O iodo, por exemplo, o iodo faz parte da estrutura dos hormônios que são secretados pelas tireoides dos animais vertebrados. Sem que haja o iodo, todos esses processos ficam desbalanceados. Tanto é que o nosso sal, o sal de cozinha que a gente ingere, ele é um sal de cozinha iodado. Foi uma maneira que se encontrou para que todos os seres humanos aqui no nosso país ingerissem a quantidade de iodo necessária para que não houvesse doenças relacionadas à falta de iodo. Então, de uma maneira geral, todos esses íons, eles estão atuando no metabolismo de alguma maneira. E quando esses íons estão presentes dentro das moléculas, eles estão presentes nas estruturas esqueléticas, por exemplo, nos nossos ossos, nos cascos de cavalo, em chifres, na carapaça de conchas, por exemplo, através do carbonato de cálcio e do fosfato de cálcio. Então, a complexa existência bioquímica dos seres vivos depende de elementos químicos essenciais. Só que, assim como química da vida pode ser explicada, pode ser responsável pelo modo como nós estamos, pelo modo como nosso organismo ela consegue explicar também os problemas causados dentro do nosso planeta, como a gente existe hoje, como a gente percebe hoje. E a maior parte desses problemas vocês já estudaram na escola aí. Por exemplo, vamos pegar aqui o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Isso é um esquema geral sobre isso. As fábricas lançam CO2 no meio ambiente a partir dos seus dejetos industriais, utilizam o oxigênio no processo de queima de combustíveis fósseis para gerar energia para elas produzirem o que for necessário, né? O oxigênio é usado de maneira direta pelos seres vivos através de respiração aeróbia ou então produzido a partir da fotossíntese, no caso das plantas. E o oxigênio é usado no processo de oxidação de minerais. Por exemplo, a gente tem o óxido de ferro 2 sendo oxidado aqui para óxido de ferro 3. A radiação ultravioleta, ela é absorvida pela camada de ozônio e começa a formar novas moléculas de ozônio aqui. Outra maneira que a gente tem aqui para eliminação do CO2 é a partir dos fitoplânctons, fitoplânctons, eles absorvem as moléculas de CO2, eles precisam de moléculas de CO2 para viverem. O excesso de produção de dióxido de carbono, como vocês já devem ter estudado, leva a um processo que a gente conhece como efeito estufa. Outra questão aqui, a questão do ciclo do nitrogênio na atmosfera.
Vamos lembrar como que esse ciclo do nitrogênio acontece na superfície terrestre. A gente tem bactérias fixadoras de nitrogênio aqui nos nódulos das raízes de leguminosas, e a gente tem bactérias fixadoras de nitrogênio no sólido, no solo. Quando a gente também atua colocando fertilizantes no solo, vão existir organismos decompositores desses agentes fertilizantes para que as plantas consigam absorver os nutrientes necessários para ela. O excesso de nitrogênio no solo vai causar um excesso de amônia. Essa amônia, em contato com o oxigênio da atmosfera e a escassez ou excesso de bactérias, vai gerar um processo de excesso de lixiviação aqui, que é o excesso de nitrato nos solos. Com esse excesso de nitrato nos solos, as bactérias desnitrificantes, elas vão produzir um excesso de óxido de nitrogênio e vai ter um excesso de nitrogênio na atmosfera. Que é um exemplo também, né, do CO2, o excesso de CO2, causando um processo de efeito estufa. Então, tudo que a gente falou aqui, que vocês já devem ter discutido nas disciplinas de química, ou nas disciplinas de ciências de alguma maneira, eles tratam de produtos químicos sendo produzidos em excesso, de alguma maneira, pelo ser humano, causando algum processo de degradação ambiental. Tem uma classificação aqui, que eles falam de poluentes primários e poluentes secundários. O que essa classificação quer dizer? Os poluentes primários, eles são aqueles que são jogados diretamente na natureza, a partir de algum processo humano. Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, amônia, o óxido nitroso, óxido nítrico, partículas, tudo isso é gerado automaticamente pelo processo de humanização, né? Pelas indústrias, pelos carros, etc. Os poluentes secundários são aqueles que são resultados de mudança dos poluentes primários na atmosfera, e o seu excesso também causa problemas. Quais seriam esses poluentes secundários? Por exemplo, a amônia vira um amônio, um sal de amônio, o peróxido de hidrogênio, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico está relacionado ao processo de chuva ácida. Lembra que vocês já devem ter falado sobre a chuva ácida em algum momento na escola também, né? A chuva ácida causa prejuízo ambiental porque ela aumenta o pH da chuva e isso altera todo o ciclo de água, de oxigênio, o processo de respiração das plantas, de fotossíntese e respiração dos organismos vivos. Então, tudo isso são problemas que são causados de alguma maneira pelo ser humano. Aqui o exemplo da chuva ácida aqui, afeta a biosfera, os edifícios, os monumentos. É comum a gente ver, se vocês derem um Google aí, pegarem estátuas de bronze que foram feitas, que estão presentes em alguns locais, elas estão sendo destruídas por causa do processo de formação da chuva ácida. Como que é o processo de formação da chuva ácida? Os dióxidos produzidos de enxofre e nitrogênio, eles entram em reação com a água presente no ambiente, vão formar ácido nítrico e ácido sulfúrico, que, à medida que chove, eles são liberados também para a atmosfera. Só que a gente falou aí, então, de alguns problemas ambientais que são explicados pela química. Só que os problemas ambientais, eles são complexos. Problemas complexos exigem soluções também complexas. E é aqui que a gente vai entrar na discussão acerca da química ambiental. Vou pegar um exemplo simples, que geralmente é discutido e trabalhado de maneira simplória com a gente.
quando a gente está falando do consumo de água pela população. Como que esse consumo de água é feito? Essa é uma média geral calculada, né? 67% da água potável vai para irrigação. 11%, algumas outras estatísticas falam 12%, algumas chegam a falar de 17%, é gasta para abastecimento animal. A indústria gasta em torno de 10% e o abastecimento urbano em torno de 8%. Então, esse é o consumo de água potável em média. Olha os dados aí do Planeta Sustentável aí, que foi mostrado pela Sabesp. O quanto de água que nós consumimos sem ter noção, porque quando a gente fala em gasto de água, a gente pensa assim, nossa, mas eu tomo um banho só por dia, na minha casa não lava calçada. Mas olha aqui, ó, para produzir 1 litro de cerveja, são gastos pelo menos 5,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, são gastos em média 2.500 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, são gastos 18.000 litros de água. 1 litro de leite, 712 litros. Olha aqui, para 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. Para 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros de água. Então, a água que a gente consome, ela está muito mais relacionada às questões de consumo que a gente faz do que apenas aquela água direta que a gente ingere e usa dentro de casa, desculpe. Então, qual que é a solução? Qual que é a propaganda que sempre passa na TV, hora que chega a época da seca aqui pra gente? Não lave sua calçada. Cuidado, economize a sua água. Agora, gente, vamos pensar aqui. Se a gente deixasse de utilizar a água em uma cidade, quantos por cento de água que seria economizado do total de 100? Em torno de 10% só. O grande problema de consumo de água potável não é o ser humano na cidade, é o que ele consome indiretamente, utilizado tanto para irrigação, quanto para a indústria, quanto para o abastecimento animal. Entendem quão complexo é o problema e quão complexa é a questão? Que não adianta falar para a população não lavar a calçada. A população deve economizar água? Sim, nós devemos economizar água, não só por uma questão financeira, mas por uma questão que vai além disso. Só que é mais do que isso um pouquinho. É o que nós consumimos e como a indústria está organizada para utilizar a água potável. Então, assim como a questão da água é complexa, os outros problemas ambientais também são complexos dessa maneira. E não existe uma solução fácil e simples para a gente trazer uma solução, alguma coisa tão efetiva que vai resolver o problema. Porque o problema está um pouquinho além de nós. E aí, quando a gente começa a olhar para esses dados, a gente fica um pouco assustada. Mas e então? Eu não faço nada? O que eu posso fazer? Ou o que pode ser feito para atenuar esse problema? Aí aqui entram soluções químicas que são inovadoras, que elas podem dar um pontapé para a resolução desse problema. Vou pegar aqui alguns exemplos, todos esses exemplos aqui foram tirados de revistas científicas, e depois eu posso passar o link para vocês, né? Por exemplo, um cientista teorizou que os fitoplânctons seriam anêmicos. Qual que é a importância dos fitoplânctons? Lembra lá atrás que eu mostrei para vocês que os fitoplânctons absorvem o CO2 da natureza para viverem? Esse processo de absorção do CO2 pelos fitoplânctons é feito, para que ele faça, ele precisa de ferro. Sem ferro, ele não consegue absorver o CO2 da natureza.
Então, um químico falou, e se a gente fornecesse ferro suficiente para os fitoplânctons, como que eles conseguiriam? Será que eles conseguiriam absorver mais CO2? E foram montadas verdadeiras fazendas, né, entre aspas, para se estudar essa ideia. Então, existem hoje estudos mostrando que o fornecimento de ferro para os fitoplânctons ajuda no processo de despoluição ambiental, porque os fitoplânctons absorvem CO2 e transformam em oxigênio. Tanto é que vocês podem ouvir algumas vezes falando assim, a Amazônia não é o pulmão do mundo são os mares por causa dos fitoplânctons. Existem alguns estudos mais recentes questionando essa questão de como os fitoplânctons poderiam ajudar efetivamente nisso. Alguns estudos mostram que, por exemplo, não adianta você fornecer ferro se eles já tiverem ferro em quantidade suficiente e que isso pode causar prejuízos também. Então, a ideia ela não é 100% segura, não existem testes ainda suficientes para falar que isso seria uma solução. Mas olha aí uma solução que foi pensada e pode auxiliar. Vou pegar outro exemplo aqui, que são as árvores artificiais de CO2. O que seriam essas árvores artificiais de CO2? O químico que inventou isso aqui falou que ele teve como base um trabalho da filha dele de escola, que estava na educação secundária, e ela falou que poderiam existir muitas árvores, mesmo que sejam artificiais, para que elas conseguissem absorver o CO2 e melhorar a qualidade do ar terrestre. E aí, com base nisso, ele inventou um protótipo de uma árvore artificial. Essa árvore artificial teria aqui nesse interior uma espécie me deu um branco do nome, uma pastilha gigante que ia filtrando o ar e nela o CO2 ia sendo absorvido. Quando essa pastilha estivesse saturada, ela é retirada da árvore artificial e colocada em um depósito. Qual que é o problema dessa tecnologia? Que é uma tecnologia muito cara ainda e que estaria gerando outro tipo de resíduo, que seriam essas pastilhas. Mas já existem lugares que estão implantando essas árvores artificiais em nível de teste. Uma solução que acabaria contribuindo com essa primeira aqui das árvores artificiais é a produção de combustível a partir de CO2. Qual que é a ideia? Você tira o CO2 do ar, você filtra ele em um processo de eletrólise de água em meio aquoso, você conseguiria transformar esse CO2 em combustível. Vamos lembrar, o combustível, a gasolina, por exemplo, ela é um derivado do petróleo composto por uma mistura de hidrocarbonetos. Então a ideia é que você colocando o CO2 em água, você conseguirá produzir em algum nível hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos são espécies combustíveis. Só que qual que é o problema disso? A energia que é gasta para esse processo de eletrólise. Então, é possível produzir combustível a partir do CO2, já existe uma série de trabalhos sobre isso, só que ele ainda esbarra na questão da escala. Eu lembro de ver um estudo sobre isso, que enquanto 1 litro de gasolina produzida a partir de CO2 ficaria em torno de $20, enquanto o litro produzido pelo processo de destilação fracionada do petróleo estaria em torno de $2. Então esbarra aí no custo, mas essa é uma solução muito potencial para despoluir o ambiente, ao mesmo tempo em que se gera energia. E um quarto exemplo que eu quis mostrar para vocês é de uma aluna de ensino médio que inventou esse Aqualuz aqui. O que é esse Aqualuz? Ela gera água potável a partir da radiação. Ela veio de uma escola do Nordeste, não me lembro qual estado,
mas ela, na sua infância, passava escassez de água. A água que existia estava sempre suja, não existiam cisternas com água limpa. Então, quando ela foi para a escola, ela conseguiu inventar um processo que torna a água suja potável a partir da radiação solar. O sol tem em qualquer lugar e a água suja ela também tinha. E com isso ela conseguiu transformar em água potável. O processo não foi explicado ainda, porque possivelmente por questões de patentes, mas ela ganhou um prêmio da Unesco para reinvestir no processo e conseguir gerar mais aqualuzes, né, para serem espalhados em cidades por aí. Então, observem, todas essas questões que a gente discutiu aqui, elas precisam de algum nível do conhecimento químico para serem implantadas. Mas sempre que a gente falar em soluções ambientais, a gente vai precisar de pensar aqui, ó, nesses 5 itens. As soluções ambientais, elas vão perpassar necessariamente por pesquisa de qualidade. Sem que haja pesquisa de qualidade, não existirão soluções ambientais hábeis para resolver o problema. Exemplos de pesquisa de qualidade são essas aqui, que eu mostrei para vocês. Só que pesquisa de qualidade não acontece sem investimento público. O investimento público é necessário e é fundamental para que novas soluções sejam propostas para essas questões ambientais. Só que além do investimento público, outra perninha essencial aqui são as políticas públicas. As políticas públicas são elas que determinam as quantidades de gases que podem ser emitidos pelas indústrias, a quantidade de agrotóxicos que podem ser utilizados, a quantidade de medicamentos que podem ser descartados no ambiente sem que haja qualquer tratamento. Só que isso aqui, ó, gente, não acontece de maneira efetiva sem que haja adesão social e privada. A adesão social, eu falo da sociedade. Nós, enquanto seres humanos ativos, precisamos ser conscientes das nossas responsabilidades sociais. E privada, principalmente quando a gente está falando de questões industriais. Porque, mesmo que existir pesquisa de qualidade, investimento público, políticas públicas e adesão social, nada disso vai funcionar ambientalmente sem que, se as decisões econômicas e ambientais não estiverem ajustadas e baseadas em evidências que são geradas a partir da pesquisa de qualidade. E, fora isso, gente, observem que tudo aqui que a gente falou, começando lá do surgimento da vida, passando pelo funcionamento do organismo e a geração dos problemas ambientais, não pode ser explicado sem química. E é essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma indicação aqui para vocês de um podcast que é o Ensinecast. Ele traz muitas discussões sobre isso, sobre questões ambientais, soluções, questões sociais. Então, entrem lá, curtam no Instagram e deem uma ouvida neles. E muito obrigada. Tá aí meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma questão dessa, aprofundar, basta me enviar um e-mail. Então, gente, até mais. Bom evento para vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Renata e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu projeto de mestrado, que se chama Extração por fluido supercrítico e microencapsulamento por spray dryer do extrato de Melia azedarachilin para a produção de um biopesticida de liberação controlada. Ao longo dessa conversa, eu vou explicar para vocês todos os conceitos que envolveram o trabalho, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a pesquisa de biopesticidas e o quão importante ela é para toda a sociedade, para as pessoas do campo, para as pessoas da cidade, para todo mundo que produz alimento. Vou me apresentar um pouco. Então, eu me chamo Renata Wisniewski,
Me formei em Engenharia Química, sou engenheira química, então, pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates. E hoje sou mestranda em Biotecnologia também na Univates. A Univates, ela fica na cidade de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul. Fica em torno de uns 90 quilômetros da nossa capital, que é Porto Alegre. Eu não sou de Lajeado, eu venho de uma cidade bem pequenininha que se chama Dois Lajeados, que fica a uns 100 quilômetros aqui de Lajeado. É uma cidade bem pequenininha mesmo, em torno de 3 mil habitantes. Lá não tinha muita indústria, escolhi engenharia química porque gostava muito de química no colégio. Quando entrei na faculdade, percebi que a engenharia química, a única coisa que não tem quase é química. Tem muita física, muita questão industrial mesmo, questão de equipamento, questão de processos. E aí, gostei muito da área. E no final do curso percebi que a parte de biotecnologia, a parte de microbiologia, a parte de toda essa avaliação de compostos bioativos, de plantas, era o que me interessava muito. E assim eu resolvi continuar no mestrado. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, um pouco sobre o meu trabalho. Esse trabalho de mestrado, ele consiste em utilizar o cinamomo. O cinamomo é uma planta muito presente no Brasil, quase em todas as regiões, principalmente aqui na região sul, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, ela é uma planta muito presente. Ela é de origem asiática, ela é encontrada na China, no Japão, na Austrália também. E ela é uma planta que possui um composto muito especial chamado azadiractina. Esse composto, ele é um potente inseticida natural. Ele não é considerado um agrotóxico convencional, pois ele é extraído de uma planta. E mais pra frente eu vou mostrar para vocês o porquê ele é tão especial e porquê ele pode ser utilizado como inseticida. Contudo, para se extrair esse composto da planta, é necessário alguns métodos de extração, como, por exemplo, alguma extração por prensagem, apenas prensando a parte da planta para que saia o óleo, como, por exemplo, acontece com a soja, ou até mesmo uma extração que a gente chama por Soxhlet, que é um tipo de extração com solvente, porém são solventes que são mais poluentes para a natureza, e nesse trabalho eu resolvi utilizar a extração por fluido supercrítico. Também vou explicar ao longo do trabalho. É uma extração muito interessante, porque ela também é ecologicamente correta, pois usa um solvente que não, vamos dizer assim, não polui a natureza. Esse composto, uma vez extraído, apesar de ter uma atividade muito forte contra insetos, ele é facilmente degradado com o sol. Ou seja, uma vez que ele pega um pouquinho de sol, um pouquinho da radiação do sol, ele já vira outra coisa que não tem potencial inseticida. Assim, o encapsulamento, que também é uma técnica que eu vou mostrar nesse trabalho, ele vem como uma ideia de proteger esse extrato, como se fosse fazer um casulo bem pequenininho, com esse extrato com azadiractina lá dentro, para que uma vez aplicado no campo, quando o inseto vai predar a planta, ou vai comer a folha, ou tenha contato com o sangue ativo, ele vem a morrer, porém, a azadiractina, que é o composto que se degrada com o sol, ele não vai se degradar com o sol porque ele vai estar protegido nesse encapsulamento, nessa pequena casinha que é feita com essa técnica que é o spray dry. E assim, por fim, se tem um biopesticida extraído de forma natural de uma planta, que é o cinamomo, protegido com o encapsulamento e, ao final, com uma bioatividade muito interessante contra os insetos. Primeiramente, apresentar para vocês alguns conceitos para vocês entenderem um pouco sobre o trabalho. Existem na natureza dois tipos de, vamos dizer assim, de compostos que se chamam metabólitos primários e metabólitos secundários. Nas plantas, os metabólitos primários são todas as substâncias que exercem algum desempenho vital para a planta. Então, nós temos os aminoácidos, os lipídios, que são as gorduras que a planta tem
Por exemplo, o amendoim, a noz pecan, a soja mesmo, que são plantas com bastante gordura. Então, esses são lipídios. Os carboidratos, que são os açúcares das plantas. A clorofila, que é a parte verde da planta. São compostos que são essenciais para a vida da planta. Então, esses a gente chama de metabólitos primários e são encontrados em todas as plantas. E aí, nós temos os metabólitos secundários. Os metabólitos secundários, eles não são extremamente necessários para as plantas viverem, como é o caso das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, que são os lipídios. São substâncias que as plantas geram para se defender. Então, determinadas famílias de plantas possuem alguns compostos diferentes que só elas produzem. Então, os metabólitos secundários, eles podem surgir na planta para ela se proteger de baixas ou altas temperaturas, de falta de chuva ou excesso de chuva, muita radiação solar, pouca radiação solar, composição atmosférica, muito CO2, muito oxigênio, ataque de herbívoros, como por exemplo insetos que comem as plantas. Então aí nós temos a parte dos metabólitos secundários interessantes que foram utilizados nesse trabalho. As plantas, quando elas são atacadas por insetos, como por exemplo aqui na imagem, nós vemos que essa folha ela está sendo atacada pela lagarta. Essa lagartinha aqui, ela está bem gordinha, ela está sobrevivendo, ela está comendo a folha. Porém, se ela vai comer uma folha que já desenvolveu algum composto metabólito secundário que vá atingir ela, que vai matar ela, esse tipo de composto a gente pode obter de uma extração. Vamos lá, vamos ver exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, todo mundo conhece limão, todo mundo já viu o hortelã ou a menta. Essas são plantas muito comuns que nós temos em casa, nós temos na horta, e eles são exemplos de plantas que contêm metabólitos secundários contra insetos. O limão, ele possui um composto chamado limoneno. Já o hortelã, a menta, a melissa, o capim-limão, eles possuem um composto chamado mentol. Esses dois compostos são considerados óleos essenciais. Então, óleos essenciais possuem muitos metabólitos secundários. E esses metabólitos secundários, como por exemplo o limoneno e o mentol, eles têm algumas atividades interessantes. Como por exemplo, eles podem fazer bem para a saúde humana, eles são anti-inflamatórios, são muitas vezes digestivos, são antioxidantes e também possuem ação contra os insetos que viriam a comer essa planta. Então, como as plantas se defendem desses insetos e geram esses compósitos, nós podemos aproveitar eles também para fazer um biopesticida, para fazer um remédio, para fazer, por exemplo, um remédio contra o câncer, como alguns estudos já fazem. Então, aqui temos outros exemplos, por exemplo, a cafeína, do nosso cafezinho lá. A cafeína também é um metabólito secundário. Foi um composto que a plantinha de café criou dentro dela para que quando os animais fossem comer, sentissem um gosto muito amargo e não comessem ela. E aí nós fomos lá e descobrimos que a cafeína, além de ter um gosto amargo para nós também, porém ela é um autoestimulante, ou seja, deixa nós acordados, deixa nós com bastante energia. Então isso é um metabólito secundário que alguém descobriu que o café tinha e começou a ser aproveitado. Já nós temos essa plantinha aqui, que ela é da mesma família do café, vocês podem ver, também ela é parecida, é o jaborandi. O jaborandi, ele é uma plantinha que alguém também descobriu que ele tinha o tal do composto da pilocarpina. A pilocarpina, ela pode ser utilizada como um colírio. Então, alguém algum dia foi, estudou essa plantinha e descobriu que lá, nesses metabólitos secundários, nesse extrato, tinha um composto que podia ser utilizado como colírio. E ajudou muita gente até hoje. Então, mais ou menos o objetivo até aqui é mostrar para vocês que nas mais diversas plantas
mais comuns que possam parecer, pode ter algum composto extremamente interessante, extremamente útil, mas que ainda ninguém enxergou o que ele pode ter e ainda não descobriu ele. Então, por isso é tão interessante estudar esse tipo de produto, essas plantas que ninguém ainda prestou atenção. Então, o que eu utilizei nesse trabalho foi o Cinamomo. O Cinamomo, eu tive ideia de utilizar ele, pois, como eu disse, eu venho de uma cidade muito pequena e eu tenho uma lembrança de quando eu era pequena, que nós íamos num sítio do meu pai, que tinha muita mosca, muito inseto, muito mosquito, e a minha mãe pegava os galhos do cinamomo, quebrava os galhos do cinamomo, como vocês podem ver, uma árvore bem grande, com bastante folha. Ele tem esses frutos bem pequenininhos e essa flor lilás. E ela colocava esses galhos em cima da mesa, porque ela dizia que os antigos, enfim, pessoas que já viveram, diziam que o cinamomo afastava a mosca. E eu fiquei muito intrigada com isso. E aí, vira e mexe, quando cheguei no mestrado, eu lembrei dessa situação e eu pensei, bom, eu vou estudar o que o cinamomo tem, então, que ele afasta a mosca. Será que eu posso usar ele como um inseticida? E aí, então, eu comecei no mestrado a pegar muitos artigos, estudos anteriores. É muito importante pegar artigos, fazer uma primeira leitura e entender como um artigo é escrito. E aí, nessas procuras, nesses estudos, eu descobri que o cinamomo, ele tem um composto chamado azadiractina. O composto azadiractina, ele vem do cinamomo, é um metabólito secundário, ou seja, a planta fez aquele composto para se defender dos insetos. E aí esse composto, ele é tão complexo, vocês podem ver aqui a molécula. Cada pontinha dessas, onde eu estou apontando o laser, estaria um carbono. Aqui temos o oxigênio, um carbono, um hidrogênio. Então, vocês podem ver uma molécula bem grandona. E, por ser uma molécula grande e complexa, ela não pode ser feita em laboratório. Ou seja, ela é um potente inseticida, porém, nós não podemos ir lá na indústria e fazer ela para ter em larga escala. Então, o único jeito de se obter é se extraindo de um vegetal. Nós temos o cinamomo, nós temos a árvore de Nim, que tem muito aqui no sudeste do Brasil. E essas duas árvores possuem azadiractina, que é uma inseticida, um acaricida, um antioxidante, um citotóxico, ou seja, ele já é estudado contra células, ou seja, pode ser utilizado contra células de tumor, de câncer. Então, é um composto muito interessante. E aí surgiu a ideia de fazer o biopesticida a partir do cinamomo. Contudo, para fazer o meu trabalho de mestrado, eu resolvi avaliar a atividade inseticida do cinamomo com o ácaro rajado. O ácaro rajado, hoje, ele é uma praga agrícola muito importante, pois ele afeta muito a soja, muito o feijão, o moranguinho. O morango, então, para vocês terem uma ideia, uma lavoura afetada pelo morango, pelo ácaro rajado, uma lavoura de morango, pode ter 100% da sua colheita eliminada. Ele afeta mais de 150 espécies de plantas e, em especial, ele é muito resistente aos inseticidas, os venenos, os agrotóxicos que nós usamos hoje, pois ele tem um mecanismo genético que ele consegue rapidamente elaborar alguns metabólitos, porque sim, além dos vegetais, os animais, os insetos também conseguem produzir esses metabólitos secundários. E aí o ácaro também consegue produzir esses metabólitos e ele vai se defender do veneno. Então, os inseticidas já não vão mais afetar mais ele. Porém, como a azadiractina
ela é um pesticida de origem vegetal, e vamos voltar aqui na molécula. Ela é uma molécula muito complexa, muito grande, como vocês viram. É muito difícil o ácaro conseguir estabelecer um mecanismo de resistência contra esse inseticida. Então, por isso é muito, muito importante a gente achar novos compostos inseticidas, principalmente de origem vegetal. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver o processo de extração e o de microencapsulamento por spray dryer do extrato dos frutos da árvore Melias edarachilin, que é o nome científico do cinamomo, visando a produção de um biopesticida de liberação controlada do bioativo azadiractina. Como eu falei para vocês, a azadiractina é aquela molécula bem grandona que vocês viram na imagem, porém ela é facilmente degradada pelo sol. Assim, depois do extrato, da extração, vocês podem ver aqui na figura 1, essa é a técnica de extração por Soxhlet que eu falei para vocês. Essa extração por Soxhlet, ela é basicamente composta por 3 partes. Aqui embaixo vocês podem ver, é chamado de manta. Essa manta nada mais é do que como se fosse uma pequena chapa de aquecimento, um forninho aberto, que a gente encaixa o balão de vidro e controla a temperatura que a gente quiser aqui na frente. Todo esse equipamento se chama Soxhlet. E aqui a gente tem o balão, que é colocado o solvente. Aqui dentro vocês podem ver, tem um cartuchinho de papel, que aqui dentro vai a folha ou o fruto do cinamomo moído. E esse solvente ele vai esquentar aqui com essa manta que aquece, ele vai evaporar, ele vai passar por dentro dessa amostra, ele vai passar por essas gominhos aqui, essas coisas redondinhas, e por fora daqui passa água fria. Então, como se fosse um dia frio dentro de casa ou no carro, que vocês veem o vidro molhado, é porque um lado está mais quente, um lado está mais frio e a água condensa. Mesma coisa acontece com o solvente. A água vai estar passando aqui ao redor, vocês veem a mangueirinha. Quando esse solvente chega aqui, e ele vai condensar, ele novamente de gás se torna líquido e volta, e assim o ciclo continua. Então, por 2 horas, dentro desse envelopinho de papel que vocês podem ver aqui, aqui foram as folhas e aqui foram os frutos do cinamomo moídos, passando por esse processo de extração. Ao final, nós abrimos esse equipamento, se deixa evaporar o solvente, todo solvente, normalmente é utilizado etanol, que é o nosso álcool normal, que se produz álcool gel, ou hexano, que é um outro tipo de solvente. Então, se faz a extração e no final nós temos aqui na imagem 2 os extratos. Esse aqui é um extrato do fruto maduro, do cinamomo, aquelas bolinhas que vocês viram na imagem. E aqui é o extrato das folhas. Vocês viram também naquela imagem, eram folhas verdinhas e aqui o extrato ficou marrom. O que pode ser essa diferença de coloração? A cor pode ficar diferente em função dos tipos de compostos que foram extraídos, em função do tipo de solvente que também foi utilizado. Então, tem muitas variáveis aí para ser estudadas. O tipo de solvente, quanto tempo é feita a extração, qual parte da planta que é utilizada. Então, tudo isso envolve algum estudo. Nessa extração, foi avaliado, então, os solventes diferentes, que é o hexano e o etanol. Por 2 horas aconteceu esse reciclo de solvente. Foi avaliado o teor de azadiractina por um equipamento que se chama HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, e o rendimento da extração também foi avaliado. Porém, essa extração que eu mostrei para vocês, que vocês lembram, no final eu disse que tem que daí abrir aquele equipamento, aquilo continua fervendo, o solvente vai evaporar inteirinho para fora, e aí sim se tem no final aquele extrato. Então,
O solvente etanol, o hexano e outros tantos solventes que se utiliza, eles podem ser muito tóxicos, tanto para o ser humano como para o meio ambiente. Então, já que a azadiractina ou cinamomo, o objetivo é fazer um biopesticida para ajudar a diminuir o impacto ambiental, melhorar a saúde humana, se pensou numa técnica de extração diferente, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora. Esse é um extrator supercrítico. Ele é bem simples, o conceito dele, e ele é um equipamento também bem simples. Como vocês podem ver, aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas aqui do lado tem um cilindro de CO2, ou seja, de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é um gás que ele já está na natureza, ele é responsável pelo aquecimento global, porém ele não causa grandes poluições, tanto para a saúde humana, como poluições, por exemplo, da água, do solo, e ele é muito abundante. O CO2 você pode conseguir ele das mais diversas operações industriais. Então isso ele é muito interessante, ele é barato e ele não polui como todos os outros solventes. E aí o CO2 fica aqui, o dióxido de carbono, num cilindrão como se fosse aqueles cilindros que a gente vê no hospital, ou talvez nas oficinas, aqueles de solda, são cilindros grandes mesmo. Esse cilindro, ele vem para essa bomba aqui, e essa bomba pressiona esse CO2 a uma pressão muito alta. Nesse trabalho foram usados até 300 bar. 300 bar é uma medida de pressão. Para vocês terem uma noção, basicamente 1 atm é a pressão que nós vivemos hoje, é a pressão atmosférica normal. 1 bar e 1 atm são equivalentes, então pode-se dizer que a extração aconteceu por 400 atm, por exemplo. Então, esse gás ele vai ser pressionado 400 vezes a mais que a pressão que nós vivemos assim normalmente. Então, para vocês verem, terem uma noção do quão comprimido esse gás é. E no momento que o CO2 é comprimido, vocês pensem nele como um gás. No momento que ele começa a ser comprimido, ele adota uma característica que ele passa a ser gás e líquido ao mesmo tempo. É meio complicado de pensar na primeira vez, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar. Mas pensem que ele não vai ser nem gás e nem líquido. Ele vai virar um solvente supercrítico. E no momento que a gente bombeia esse solvente para aqui dentro, aqui vocês conseguem ver, esse é o nosso extrator. Aqui dentro vai estar aquelas folhinhas e a fruta do cinamomo altamente comprimida. E esse gás vai estar passando por aqui. Esse gás, que é líquido também, é um solvente supercrítico. Ele vai passar por aqui e ele vai arrastar com ele todos os compostos que tem nessa folha, nesse fruto. Ou seja, ele vai pegar essa folha do cinamomo que está aqui dentro, vai passar o gás e junto com o gás vai levar a nossa azadiractina, que é o nosso composto de interesse. Ele vai passar por aqui e vai cair aqui no frasquinho. Vocês estão vendo essa porção amarelinha aqui? Essa aqui já é o nosso extrato ali. E como eu falei para vocês, o CO2 ele vai sair e no momento que ele chegar aqui, ele já vai estar a pressão ambiente, ou seja, a 1 atm, não mais a 400. Como a pressão diminuiu, ele vai se tornar gás de novo, ou seja, no momento que ele sai aqui, o nosso composto, o extrato do cinamomo, vai cair aqui no frasquinho e o CO2 já vai sumir, já vai ir para a atmosfera. Então, não precisa deixar evaporar, esse CO2 não vai fazer mal para ninguém. E aqui a gente já tem o nosso composto. E aí, voltando ao assunto, aqui nós temos
um diagrama de fases, que chama. Só para bem simples mostrar para vocês, que aqui mostra que o CO2, até mais ou menos a nossa pressão ambiente, que aqui 1 bar, ele vai estar na forma de vapor. Já quando a gente chegar próximo a 80 vezes a pressão atmosférica que a gente vive, ele já vai assumir o ponto crítico. Ele vai ser vapor e líquido ao mesmo tempo. Mas isso é só para despertar o interesse de vocês, se vocês quiserem pesquisar mais. E aí, foram avaliados a questão da extração supercrítica em escala laboratorial, que é o equipamento que eu mostrei para vocês, em diferentes pressões de extração. Ou seja, 100 bar, que é 100 vezes a pressão que a gente vive na pressão atmosférica, que é a pressão que a gente vive normalmente, 150, 200, 250 e 300 bar. E aí foi avaliado o teor de azadiractina, que se conseguiu retirar de cada uma dessas pressões, e o rendimento dessa extração. E como vocês podem ver nessa imagem, olha que interessante. Todos esses aqui são balões, que a gente chama balões volumétricos, que a gente usa no laboratório. E em cada um desses tem um extrato que foi extraído por fluido supercrítico. Todos foram usados para se extrair o fruto maduro. E quando se mudou só a pressão no extrator, usando em todos o fruto maduro, se obteve extratos com cores diferentes, ou seja, se extraiu coisas diferentes. Então, por isso que o extrator por fluido supercrítico é tão interessante, porque só alterando a pressão, a gente pode descobrir muitos outros compostos. Pode ter muitos compostos diferentes, podem ter talvez um composto que pode vir a ser um anti-inflamatório, pode vir a ser um composto contra o câncer, pode ser um antibiótico, ou nesse caso que nós estamos procurando, a azadiractina, que é um composto inseticida. Aqui nós temos uma tabelinha, só que mostra a concentração de azadiractina que foi obtida em função da pressão. E aqui nós vemos que na pressão de 250 bar foi obtida a maior concentração de azadiractina. Ou seja, já essa foi uma parte do trabalho que se escolheu e que se descobriu a melhor pressão para se extrair o nosso composto inseticida. E aí, lá eu falei que a azadiractina é um composto, é uma molécula bem grandona, que ela pode se degradar com a luz solar. E aí vem uma técnica chamada spray dry. O spray dry, ele é um equipamento que ele faz microcápsulas. São partículas muito pequenas. Muito utilizado, eu esqueci de falar para vocês, o extrator supercrítico, ele é muito utilizado para fazer café descafeinado. O café é colocado no extrator, o CO2 supercrítico passa e tira só a cafeína, e aí a gente tem o café descafeinado. Já o spray dry, que é essa técnica de encapsulamento, de secagem, ela é usada para fazer o leite em pó. Então, vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona com o leite em pó. O leite, ele entra na câmara de secagem, líquido, ele é feito um spray, como se fosse um spray com algum produto de limpeza que vocês têm em casa com o spray. Ele passa por um spray aqui, forma gotículas muito, muito, muito pequenas, e aqui dentro está passando um ar muito quente. No momento que essas gotículas elas passam por um spray aqui e o ar quente encosta nelas, a água no leite ela é evaporada e sobra apenas a parte sólida do leite. Então, basicamente, é assim que é feito o leite em pó. Da mesma forma foi pensado para esse trabalho. Se pegou o spray e se pensou em fazer como se fosse, vocês têm que pensar como se fosse um pozinho,
mas dentro desse pozinho, desse grãozinho de pó, lá dentro vai ter o nosso ativo, para que assim forma-se uma camadinha ao redor dele, e quando vai se passar no campo, na horta, ele não seja degradado pela luz solar, pois ele vai estar protegido. Então, se pensou em utilizar o soro de queijo, que sobra da produção de queijo na indústria, e um pozinho chamado goma arábica. A goma, ela é extraída dessa resina que sai de uma árvore, e ela serve para aumentar a viscosidade, para formar como se fosse um chiclete, uma baba. E aí, junto com o extrato, tudo isso foi misturado e aí foi colocado aqui dentro da entrada do spray. Essa mistura entre o soro de queijo, que tem algumas propriedades muito interessantes como antioxidante, proteção contra o sol, e a goma, que é como se fosse uma cola, ela formou, e o extrato formou como se fosse um leite com Nescau. Vou dar de exemplo para vocês. E aí ele passou aqui pela essa mangueirinha, passa por uma bombinha e aí é injetado por spray dentro da câmara de secagem. Quando essa mistura com o soro, com a goma e com o extrato entrou por um spray, essas partículas muito fininhas do spray secaram e aí nós temos o nosso composto microencapsulado no final. Ele vai estar envolto dessa capinha de soro de queijo que secou, junto com a goma. E dentro tem o nosso composto que será protegido do sol. Aqui nós temos um esqueminha, olha. Aqui, por exemplo, é adicionado o leite, ou nesse caso o extrato mais os agentes encapsulantes, que é o soro e a goma. Então, ele entra aqui, ele é bombeado para aqui dentro do spray, e vocês imaginem um spray mesmo, como se fosse de água em casa, um sprayzinho. Ele vai ser jogado aqui dentro, e esse arzinho quente vai passar, e na hora vai secar e levar a água embora. E aí, no final, nós temos o pozinho com o nosso extrato de cinamomo encapsulado. Aqui é a imagem das partículas que são o nosso extrato de cinamomo, que foi extraído por fluido supercrítico e encapsulado por spray dryer. Aqui nós temos o pozinho. Ele fica um pozinho bem fininho, como se fosse um fubá mais fininho. É bem interessante. E aí se verificou o rendimento de encapsulamento e as diferentes proporções entre esses extratos e material de parede. Ou seja, quanto de goma pôr, quanto de soro pôr, para uma quantidade de extrato que foi definida. Então, tudo isso também foi avaliado no trabalho. E aqui, nós temos uma foto. Essa foto daquele pozinho que foi feito. Ela foi feita num equipamento que se chama MEV. Ele é microscopia eletrônica de varredura. Para vocês terem noção, olha que bonitinho, que redondinho que ficou aquele grãozinho. Ou seja, aqui todo ao redor tem o soro de queijo e a goma arábica, e lá dentro vai ter o composto, o extrato do cinamomo protegido contra a radiação solar, contra a temperatura, para chegar lá no campo e ter um efeito inseticida. Essa imagem aqui, ela foi ampliada 3.500 vezes. Vocês têm noção, aquele pozinho que parece uma farinha de fubá? Essa é a foto dele ampliada, como se fosse num microscópio bem poderoso, esse equipamento aqui. E aí foi testado a atividade no ácaro rajado. Aqui tem uma foto. No laboratório se plantam os feijõezinhos e nesses feijões os ácaros eles começam a atacar o feijão. E aí nós temos a criação deles, que aqui são 3 fêmeas. As fêmeas são bem diferentes dos machos. Os machos são bem fininhos, bem magrinhos, bem compridinhos. E as fêmeas são mais gordinhas. E aqui vocês podem ver, são os ovinhos.
Então, são os ovinhos que as fêmeas colocaram. Então, foi pego esses ácaros e foi aplicado o nosso extrato de cinamomo, que estava protegido com os agentes encapsulantes. E aí, vamos ver se eu consigo rodar. Aqui tem um videozinho da aplicação sobre o ácaro rajado. Então, foi pego esse material encapsulado, que aqui dentro nós temos o extrato, e aí foi também com o spray, esse pozinho foi dissolvido na água, como se fosse dissolver um açúcar, e aí foi aplicado sobre os bichinhos. E aí eles morreram. Eu vou passar depois para a prof ali o vídeo para ela mostrar para vocês, mas é um videozinho que esse aqui já não se mexe mais, ele tá morto. E aqui vai ser um ácaro que ele vai só mexer uma patinha bem de leve e depois ele vai morrer. Então, assim, aqui ó, o vídeo. Vocês podem ver, ele tá mexendo as perninhas, ó, bem de leve. Aqui a gente tá vendo eles no microscópio, ó, aqui as patinhas. Esse aqui já tá completamente parado, ele já tá morto. E aí, com isso, nós comprovamos que o extrato de cinamomo, que eu pensei lá de pequena de por que a minha mãe colocava aqueles galhos em cima da árvore, da mesa, para espantar a mosca. Hoje, no meu mestrado, eu descubro que é por causa do composto azadiractina, que é muito degradado com o sol e que pode ser utilizado como biopesticida. Então, aqui são as referências que eu usei de outros trabalhos, de outros autores. E eu agradeço muito a atenção de vocês. E aqui, para finalizar o trabalho, eu queria conversar um pouco com vocês, um pouquinho mais, sobre a importância que tem a pesquisa, a importância que tem o estudo. Porque através do estudo é que nós chegamos em algum lugar, descobrimos novas coisas, conseguimos sair lá daquela cidade pequena e descobrir novos mundos, novos compostos. Já pensou se cada um de vocês descobrir alguma coisa nova para mudar o mundo, para mudar a vida de vocês? No início da minha faculdade, eu fiz engenharia. Isso fica muito para as meninas também. É um curso com muitos meninos. Ele é um curso bem disputado, mas vale muito a pena. A questão assim de conquistar muitas coisas, através do estudo a gente consegue um trabalho melhor. Eu consegui hoje me estabelecer numa empresa, eu ganho relativamente bem, consegui morar num lugar legal, ter uma vida melhor, ajudar os meus pais, e tudo isso vem do estudo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, de me ouvirem. Desculpa talvez não ser clara, mas fica para vocês o quão é importante vocês serem o protagonista da vida de vocês. Vocês descobrirem novas coisas, desde que não, mesmo que não seja um composto que vai mudar o mundo, mas façam as coisas por vocês. A educação, tudo que vocês aprenderem vai ficar para vocês, ninguém vai tirar isso de vocês. Tudo que eu aprendi nesse trabalho é meu, e isso só vai ajudar na vida de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso aí. Nas dúvidas, podem me procurar nesse e-mail aqui. E obrigada pela atenção. Olá
pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Nessa pequena apresentação eu vou tratar para vocês sobre o que é broto, microverde e baby leaf. Não só o que é, um pouco da parte histórica, de como surgiu, das suas vantagens e da forma de cultivo e quais são os principais no mercado hoje. Bom, primeiramente, o que é broto em si? Na internet vai ter alguns conceitos, mas todos eles vão estar falando que os brotos, microverdes e baby leaf vão ser as formas jovens das hortaliças. Há quem conceitue como mini hortaliças. Mas o que é broto, microverde e baby leaf? O broto vai ser a primeira fase, aquela fase pós-germinação, que vai estar ocorrendo entre 4 ou 5 dias. Já o microverde é a fase na qual ela lança suas primeiras 2 folhas, o que ocorre de 7 a 20 dias após a semeadura. Enquanto que o baby leaf, por sua vez, compreende os estágios de 20 a 40 dias. Esses números acabam sendo uma média, porque tem culturas que vai germinar um pouco mais tarde, mas fica dentro dessa faixa, para vocês entenderem. E aqui do lado, vou passar o mouse aqui e eu vou ter as imagens para você. Do broto, em sequência aqui o microverde, com as 2 folhas já caracteriza bem definida, e o microverde já com as folhas mais definidas. E nessa ordem, primeiro broto, microverde e baby leaf. E como que surgiu? O surgimento se deu através de um agricultor e um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, na tentativa de inovar pratos, inovar o seu cardápio, foi atrás de agricultores. Até que ele conheceu um senhor chamado de Lee Jones. E o que diferenciava esse agricultor dos demais? Os seus vegetais ele colhia antecipadamente. Eram menores, eles conseguiam ter mais safras, vamos dizer assim, né, pelo curto prazo. E ele decidiu testar esses produtos, no caso aí os microverdes, no seu restaurante. Colocou no cardápio, primeiramente a sua disseminação foi em forma de salada, e hoje em dia ganhou mais formas, né? Então isso começou lá na Califórnia e está pelo mundo afora hoje em dia. Agora que a gente sabe o que é, de onde veio, para você cultivar, o que você precisa? Primeiramente, você precisa da semente. Em segundo, o substrato, que pode estar sendo aí fibra de coco, humus, e uma bandeja. E um borrifador também, vou explicar o porquê. Primeiramente, você vai estar deixando a semente de molho por cerca de 24 horas. É recomendado porque você vai estar quebrando a dormência da semente nesse período. Em seguida, você vai plantar normal a semente. O borrifador vai entrar porque o microverde ele vai ser um pouco sensível ao encharcamento, então você não pode molhar muito. Por isso é recomendado você estar fazendo aí a irrigação com o borrifador. Então basicamente seria esse kit: uma bandeja, semente, o substrato e um borrifador. Bom, um ponto importante. Então, se eu sei o que é broto microverde, o que faz acontecer? É a colheita antecipada, a colheita prematura no caso. Então isso vai estar ocorrendo de 7 a 21 dias após a germinação do tipo de cultivo. Vai depender se você quer colher broto, microverde ou baby leaf, né? E então é importante respeitar esse tempo, né? E isso é bom. Nesse período aí a semente está com seus valores de nutrientes elevados, com alta concentração, e você consegue estar absorvendo isso quando se alimentam. Um exemplo dos principais microverdes aí que você vai estar encontrando: manjericão, agrião, couve, rabanete, rúcula. Aqui vai estar a embalagem para vocês verem. Não muda das demais, né? E vantagens. Os pequenos vegetais podem apresentar de 4 a 40 vezes mais nutrientes do que os vegetais na sua fase final. Isso já está comprovado por várias pesquisas. Vai ter os diferenciais também, que a textura diferenciada, lembra que a gente vai estar falando de umas folhas mais jovens, o sabor acentuado, praticidade no cultivo, né, por exigir pouco espaço, a quantidade elevada de nutrientes, também digestibilidade melhor, são ricos em fibras, vitaminas do complexo B e vitaminas importantes, incluindo como ferro, zinco e magnésio. Vai ter também vitamina C. Tem também o ácido fólico, que é importante para as gestantes. E como consumir? Os microverdes podem estar nos cardápios de várias formas.
Primeiramente, como eu falei, surgiu na forma de salada. Aí, posteriormente, agora a gente tem ele em forma de suco, farofas de folhas, molhos e até mesmo como chefes para fazer a decoração de pratos. E é isso, pessoal. Isso é um pouco sobre brotos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Olá pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Renan Vieira, sou acadêmico de agronomia na Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a transformação digital no agro e as oportunidades no campo. Bom, as tendências globais e previsões para o planeta indicam que nos próximos 50 anos há grande desafio para a humanidade, e a cultura mundial encontra-se sob forte pressão para garantir a segurança alimentar e fornecer energia limpa de forma sustentável. A tecnologia empregada no campo foi determinante para que a agricultura brasileira alcançasse o patamar atual. A evolução é contínua e agora consolida de uma nova era de tecnologia agrícola. Hoje já não existe mais a separação entre os mundos físicos e virtual, conectado para facilitar a vida das pessoas, e por trás dessa ideia está o conceito da agricultura 4.0, e também chamada de agricultura digital. É uma clara referência da indústria 4.0, a inovação que teve início da indústria automobilística alemã, que agora conquista fábrica e diversos segmentos, devido à completa automatização proporcionada por processos produtivos. O agrodigital emprega métodos computacionais de alto desempenho, redes de sensores, comunicação de máquinas para máquinas, a conectividade entre dispositivos móveis, a computação em nuvens, métodos e soluções analíticas para processar grandes volumes de dados e construir sistemas de suporte à tomada de decisões de manejo. Além disso, ela contribuirá da eficiência do uso de insumos, da redução de custo com a mão de obra e melhorar a qualidade do trabalho e a segurança dos trabalhadores, e diminuir os impactos no meio ambiente. A internet das coisas já é uma realidade. A cada dia mais coisas se conectam com a internet para informar a sua situação, receber instrução ou até mesmo praticar ações com base nas informações recebidas. As possibilidades de ligar com o mundo físico à internet e outras redes de dados profundas implicações para a sociedade e a economia. A internet das coisas torna possível monitorar e gerenciar operações centenas de quilômetros de distância e rastrear os bens que cruzam o oceano ou até mesmo detectar a ocorrência de pragas ou doenças na sua plantação. Estima-se que já existem mais de 15 milhões de dispositivos conectados ao mundo, incluindo smartphones e computadores. Dessa forma, serão necessárias técnicas inteligentes na gestão de análise de dados para extrair resultados significativos. O uso da TIC, que é a Tecnologia, Informação e Comunicação, é uma das tecnologias digital, um caminho sem volta no mundo rural. Na era 4.0, a TIC é uma mola propulsora e integradora dessa inovação dentro e fora da cadeia produtiva, por ser utilizada em aplicação de melhoramento genético e bioinformática, na pré-produção, agricultura de precisão, e todas essas tecnologias e inovações estarão cada vez mais conectadas, auxiliando a tomada de decisão e gestão rural. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado.